Fala pessoal, tudo bem? Eu quero trazer uma mensagem abençoada para você. Eu quero explicar para você por que você não está entendendo, por que as coisas não acontecem na sua vida, por que você não está entendendo nada, por que está demorando tanto, por que eu não estou entendendo esse demorar de Deus, as coisas que estão acontecendo ou estão deixando de acontecer, por que você não está entendendo nada? Eu vou te explicar agora, biblicamente, por que você não está entendendo e como que você vai fazer para entender o plano de Deus, o processo de Deus para a sua vida. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, você vai se inscrever e do lado de inscrever-se tem o sininho. Você clica lá no sininho também para que toda vez que eu postar uma mensagem, você possa receber a notificação dessa mensagem também. Não esquece de clicar no gostei e de compartilhar essa mensagem com outras pessoas também. Vai ser muito forte, muito abençoado. Vamos a essa palavra que está escrito aqui, eu quero ler para vocês, Atos capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Aqui está falando sobre Jesus Cristo, que mesmo Jesus, depois de ter morrido, ele ressuscitou, se apresentou aos discípulos, e muitas vezes, infalíveis provas, como o próprio escritor de Atos diz aqui, por um espaço até de 40 dias. Jesus passou 40 dias com os discípulos, pregando, falando. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar sobre o que respeito, acerca do reino de Deus, acerca do reino de Deus. E aí, aqui no versículo 6, diz o seguinte, pulando lá para o versículo 6, diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus, aqui a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele pregou o evangelho do reino de Deus. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Ele pregou o evangelho do reino de Deus. Isso fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus pregava o evangelho do reino, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todas as enfermidades e doenças. A Bíblia também fala, Jesus deixa bem claro a prioridade que ele tem, lá em Mateus 6,33, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele deixa claro qual deve ser a minha e a sua prioridade: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Lucas também, Lucas 4,44, Jesus disse assim: também é necessário que eu vos anuncie, que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para pregar o evangelho do reino. Ele disse isso sobre ele mesmo. Ele falou que veio pregar o evangelho do reino de Deus. Ele falou que a nossa prioridade tem que ser o reino de Deus. E mesmo depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, ele passou 40 dias com os discípulos falando acerca do que diz respeito ao reino de Deus. Então ele deixou durante a sua vida e após a sua ressurreição bem claro qual era a prioridade que ele tinha: era o reino de Deus, era o reino de Deus. E mesmo depois de ressuscitar, passando 40 dias com os discípulos, nesses 40 dias, falando sobre o reino de Deus, os discípulos, mesmo tendo convivido todo esse tempo com Jesus, ainda não entenderam o que é que Jesus queria falar. Eles tinham conteúdo, mas eles não tinham processado aquele conteúdo. Eles receberam 3 anos e meio de conteúdo de Jesus, de informação de Jesus, convivendo com Jesus, que esse foi o tempo do ministério de Jesus, 3 anos e meio, de 30 anos até 33 anos, Jesus conviveu com os discípulos, ensinou os discípulos, deu bastante conteúdo para eles, mas eles não entenderam todo aquele conteúdo que eles tinham e tudo que eles pensavam 24 horas por dia, mesmo Jesus pregando sobre o reino de Deus, a única coisa que eles pensavam, a única coisa que eles queriam era o reino de Israel. Eles achavam que Jesus, que o Messias, quando viesse, ele viria para ser um rei político, um líder político, um general de um grande exército de Israel, que ia livrar Israel das mãos do Império Romano. Só que Jesus veio falar outra coisa completamente diferente. Ele não veio falar de um reino pessoal, um reino político, ou um reino humano. Ele veio falar do reino de Deus, que é um reino espiritual. Então você observa que mesmo passando 3 anos e meio com Jesus,
Mesmo vendo Jesus ser crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mesmo depois de tudo isso, Jesus passa 40 dias pregando acerca do reino de Deus para os discípulos. Os discípulos ainda fazem essa pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam preocupados com a restauração do reino de Israel, era algo pessoal, era algo deles mesmos, eles não estavam entendendo nada, eles tinham muito conteúdo, eles tinham muitas palavras, eles tinham muitos, digamos assim, versículos, muitas palavras que Jesus tinha dado para eles, mas eles não entenderam absolutamente nada do que Jesus tinha dado para eles. Mas por que eles não entenderam absolutamente nada? Por que eles não compreenderam tudo que Jesus vinha falando para eles durante esses 3 anos e meio? Por causa disso, ó, aqui no versículo 7, Jesus diz o seguinte: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que ele estava querendo dizer aqui? Olha, não cabe a vocês saber tempo e estação. Não cabe a vocês saber a hora que as coisas vão acontecer. Mas, ou seja, tudo isso que vocês estão falando, tudo isso que vocês estão pedindo, tudo isso que vocês estão querendo é secundário. O que é o primário? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso era o essencial. Então, parece que eles passaram 3 anos e meio com Jesus com a mente fechada, sem entender absolutamente nada, com muito conteúdo, com muita palavra, com muita letra, mas com pouca compreensão, nenhuma compreensão do que Jesus realmente queria. Pastor, e quando foi que eles entenderam? Por que eu não estou entendendo por que Deus está me abençoando? Por que eu não estou entendendo o tempo? Por que eu não estou entendendo a hora? Por que falta compreensão para mim? Porque tudo isso está acontecendo na minha vida, porque algumas coisas ruins, algumas coisas boas que eu tinha expectativa de acontecer não aconteceram, algumas coisas ruins que eu jamais esperava que fosse acontecer, aconteceram na minha vida, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida. O Espírito Santo, ele não tinha descido sobre os discípulos, por isso eles não compreenderam o que Jesus queria falar para eles, o que Jesus queria transmitir para eles. Eles tinham letra, tinham conteúdo, mas não tinham compreensão daquele, discernimento daquilo. Até que Jesus fala assim, não cabe a vocês saber quando vocês vão receber a bênção de vocês, quando o Israel vai ser restaurado, se vai ser restaurado, isso não interessa. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos, aí eles compreenderam. Aí todo aquele conteúdo que eles tinham recebido de Jesus começou a fazer sentido e começou a ser processado na vida deles. Começou a haver uma compreensão muito maior na vida deles acerca de tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles. Tanto é que em vários versículos de Atos é o livro que conta o início da história da igreja. Nós, hoje, como igreja de Jesus Cristo nesse mundo, nós temos uma história. O início dessa história está em Atos. Se você quer saber como a igreja iniciou, como essa história linda e maravilhosa que a igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra iniciou, é só você ler o livro de Atos. Atos tem 28 capítulos. Hoje nós estamos vivendo o 29º capítulo do livro de Atos. Hoje nós damos continuidade ao livro de Atos. Então, se você ler Atos, você vai ver que nesse primeiro capítulo, nesse versículo 7, nesse versículo 6, eles não entendiam nada acerca do reino de Deus. Quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, Pedro começa a pregar. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas são convertidas, elas são cheias do Espírito Santo. Pedro, mesmo sendo um homem semi-analfabeto, um homem que não sabia ler, não sabia falar, um mero pescador de peixes, ele pregava com tanta desenvoltura que os homens mais instruídos da época, os romanos mais instruídos, eles ficaram apavorados ao ver a desenvoltura, a capacidade de Pedro discursar acerca do reino de Deus. E aí você vê então vários versículos do livro de Atos falando que os discípulos começaram a pregar o reino de Deus. Em Atos 19, versículo 8, diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Em Atos 8:12 fala que, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, do nome de Jesus, creram nele. Em Atos 20:25 fala: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá minha face novamente. Então,
O Espírito Santo, quando desceu sobre eles, fez eles entenderem completamente o processo que eles estavam, o momento que eles estavam, que não era um momento de buscar o reino pessoal, o reino de Israel, mas que era o momento de buscar o reino de Deus. E aí é onde eu quero falar para você. Por que você não está entendendo nada? Sabe por quê? Porque está faltando para você o Espírito Santo. Tá faltando você redefinir as suas prioridades. Se você não redefinir as suas prioridades hoje, talvez a sua prioridade está sendo a sua vida pessoal, a sua vida própria. A sua prioridade hoje está sendo só a sua cura, só a sua bênção, só o seu marido, só a sua esposa, só o seu filho, só a sua vida pessoal, só o seu dinheiro, só o seu emprego, só você bater uma meta. Talvez essa está sendo a sua prioridade. E talvez, o que está acontecendo? Deus ele não está compartilhando a prioridade que você tem, porque a prioridade dele é o reino de Deus. A prioridade dele é o reino de Deus. Guarda isso, escreve, copia, anota essa frase que eu vou falar para você. O seu sonho vai ser prioridade para Deus quando o sonho de Deus passar a ser sua prioridade. O seu sonho pessoal vai ser prioridade de Deus quando o sonho de Deus passar a ser a sua prioridade. E aí eu pergunto para você, qual é hoje a sua prioridade? O que é que você tem priorizado na sua vida? Pastor, como é que eu sei qual é a minha prioridade? Como é que eu sei se eu estou colocando como prioridade a minha vida pessoal, as minhas coisas pessoais ou o reino de Deus? Vou te fazer uma pergunta. Com o que você gasta mais tempo? Isso é a sua prioridade. Vou te fazer outra pergunta. Pelo que você mais ora? Quando você ora, quando você separa um tempo para orar, você separa ali de 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora para orar. Pelo que você mais ora? É pelas coisas de Deus, é pelo reino de Deus ou é por bênçãos que você quer? Se você tem orado mais por bênçãos que você quer, essas bênçãos, infelizmente, são a sua prioridade. O que é que você mais deseja, do fundo do seu coração? O que é que você mais deseja? Casar? Conversão da sua família? Uma cura? Uma prosperidade? Um dinheiro? Uma empresa? Um bem? Algo pessoal? O que é que você mais quer? Essa é a sua prioridade. Então, se você quiser saber hoje qual é a sua prioridade, você precisa ser bem sincero com você mesmo. Pastor, olha, eu gasto mais tempo com as minhas coisas pessoais do que com Deus. Eu oro mais pedindo as minhas coisas pessoais do que pedindo o reino de Deus, ou clamando a glória de Deus, ou invocando a Deus, ou amando a Deus. Pastor, eu desejo mais, eu desejo mais as minhas coisas pessoais do que as próprias coisas de Deus. Então, você precisa ser bem sincero com você. Se nessas 3 perguntas que eu fiz para você, você pode dizer que são coisas pessoais que você gasta mais tempo, que você ora, que você deseja mais, você não está priorizando o reino de Deus. Se você quiser alcançar os sonhos que você tem, você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E como é que a gente faz para priorizar o reino de Deus? Como é que a gente faz? Como é que você faz para entender, para ser abençoado, para alcançar aquilo que você quer? Como é que você faz? Primeiro, tem que haver um alinhamento entre a sua vontade e a vontade de Deus. Tem que haver uma concordância, você tem que concordar com a vontade de Deus. Pastor, e como é que eu sei qual é a prioridade de Deus? Ele deixou isso bem claro, eu já falei aqui em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar, prioridade. A classificação de coisas que você mais busca, que você mais ora, que você mais deseja tem que ser o reino de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus em Mateus 6 passou 32 versículos falando que ele entende a sua necessidade, mas no 33º ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Alinha a tua prioridade com a prioridade de Deus. Classifica a tua prioridade. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar, o que é que Deus quer? Reino de Deus? Então vai ser o meu primeiro lugar. Se você coloca o seu primeiro lugar no mesmo primeiro lugar de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Deus vai tornar o teu sonho a prioridade dele. Primeira coisa que você tem que fazer, alinhar a tua prioridade com a prioridade de Deus. Segunda coisa que você deve fazer, que você, aliás, não deve fazer, não coloque Deus dentro do seu relógio.
Não coloque Deus dentro do seu relógio. Você precisa entender que Deus tem um tempo para tudo. Não adianta dizer Deus já passou do tempo, ou Deus está na hora, ou Deus o Senhor está atrasado. Não. Ele deixou bem claro que Ele não tardará. Deus fará justiça aos seus escolhidos. E ainda que tarde Ele fará, mas Ele diz que Ele não tardará. E aqui tem um versículo muito bonito, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Se humilhe na presença de Deus, para que no tempo dele, Ele vos exalte. Por isso que Ele falou isso aqui para os discípulos. Não compete a vocês entenderem os tempos ou as estações. Não cabe a você saber o que Deus guardou só para Ele. Não cabe a você saber o tempo, a hora que Deus colocou, que Deus reservou só para Ele. A seu tempo Ele vai te exaltar. No tempo dele, na hora certa, no tempo perfeito, Ele vai te exaltar. Olha, eu já pedi, sonhei muitas coisas na minha vida e ainda sonho muitas. E humanamente, para mim, algumas coisas que eu ainda quero estão demorando, mas hoje, as que eu já alcancei, eu agradeço a Deus por ter demorado, porque se tivesse chegado na hora que eu queria, eu não teria maturidade para desfrutar daquela bênção. Eu não teria maturidade, condições emocionais, espirituais, psicológicas, financeiras de desfrutar daquela bênção. Hoje eu louvo a Deus pelas demoras de Deus. Então, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Mas antes de Ele te exaltar, então eu vou ficar só esperando porque uma hora ou outra Deus vai me exaltar. Antes de chegar esse tempo da exaltação, você tem que fazer isso. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O que é se humilhar? As pessoas falam o versículo errado. Os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados que serão exaltados, não. Pode ler na sua Bíblia. Os que se humilham serão exaltados. Por isso que ele falou, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tem a mão de Deus, você se humilhar na mão dele, é você confiar, você se colocar numa posição de plena confiança dele. A mão dele está aqui, a vontade dele está aqui, o querer dele está aqui, você se colocar debaixo da vontade dele e descansar debaixo da mão de Deus. Não falar para Deus o que é que Deus vai fazer, não. Se humilha, se coloca debaixo da mão dele. Deus, eu estou debaixo da tua mão, faz a tua vontade, Pai. Deus, eu estou debaixo da mão do Senhor, faz o que o Senhor quer, porque eu sei que a tua vontade é o melhor para mim. Não adianta você dizer para Deus o que é melhor para você, não, porque Ele sabe o que é melhor para você mais do que você. Ele sabe o que você precisa mais do que você precisa. Antes de você precisar, Ele já sabe o que você precisa e Ele sabe o tempo certo de fazer, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável para a sua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo, no tempo de Deus, Ele exalte você. Não cabe a você entender tempos, estações, hora, momento. Não reduza Deus ao seu relógio, à sua hora. Você que tem que entrar no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus, na vontade plena de Deus, porque certamente Ele vai te exaltar. E terceiro, definitivamente, para você entender as coisas que estão acontecendo na sua vida, para você não ficar como os discípulos, passando 3 anos e meio com Jesus, recebendo muito conteúdo, vendo muito milagre e sem entender absolutamente nada. Você só vai entender tudo quando o Espírito Santo for derramado na sua vida. Você vai entender tudo. Você vai entender tudo quando você se ajoelhar, sabe? Você separar um tempo para se ajoelhar, para se consagrar, para falar com Deus. Separa um tempo, 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, não sei. Separa um tempo ali, você não vai pedir nada. Você vai passar, faz um propósito com Deus, passa uma semana. Eu não vou pedir nada para o Senhor, pessoal. Não vou pedir nada do que eu estou precisando. Estou precisando de 1000 coisas. Mas nessa semana eu não vou pedir nada. Eu não vou pedir nada pessoal. A única coisa que eu vou buscar é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for derramado na sua vida, tudo vai se discernir para você. Você vai entender tudo. Você vai entender por que não está acontecendo, você vai entender por que está acontecendo, você vai entender por que aconteceu, você vai entender o que você está falhando, o que você está deixando de fazer que poderia estar fazendo, o que você está fazendo que não deveria estar fazendo, alianças que você está fazendo que não deveria ter feito, alianças que precisam ser quebradas, alianças que precisam ser feitas, pontes que precisam ser atravessadas, momentos, desertos que você precisa atravessar, coisas que precisam ser tiradas, coisas que precisam ser colocadas na sua vida. Você vai entender
tudo, você vai entender tudo. É o Espírito Santo que vai tornar todos esses cultos que você já participou na sua vida até hoje. É o Espírito Santo que vai tornar todos esses versículos que você já ouviu de Deus até hoje. É o Espírito Santo que vai fazer todas essas profecias que você já recebeu na sua vida até hoje sentido na sua vida. É o Espírito Santo que faz todo sentido na sua vida e que vai fazer com que tudo se encaixe, com que aquele quebra-cabeça que está na sua vida e que você não está entendendo nada do que está acontecendo, que esse quebra-cabeça se encaixe, que tudo faça sentido e você entenda, esse é o caminho que eu devo seguir, é isso que eu tenho que fazer. Essas pessoas que eu tenho que fazer essas alianças, essas pessoas que eu tenho que quebrar essas alianças, é isso que eu tenho que fazer para alcançar o melhor de Deus para a minha vida. Meu irmão, se você quer essa bênção na sua vida, se você quer milagres na sua vida, se você quer entender o seu momento hoje ou momentos futuros na sua vida, primeiro, alinhe as suas prioridades com as prioridades de Deus. Segundo, não coloque Deus dentro do seu relógio. O tempo é dele, a hora é dele, não compete a você entender tempos e estações. E terceiro, busque o Espírito Santo, porque é ele que vai fazer todo sentido na sua vida, tudo, você entender tudo se clarear em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com essa palavra. Se você ainda não está inscrito no meu canal, clica aqui, se inscreve, compartilha essa mensagem, dá o like e que você seja muito abençoado. Logo mais eu vou trazer mais mensagens para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe.